da Bíblia, ele venha se revelar, que venha sugerir que nós entremos no lugar desses dois personagens, pastor, o senhor está me comparando com um malfeitor, com uma malfeitora, com um ladrão, com uma ladra. Preste atenção, querido. E você vai entender que no final dessa mensagem tem tudo a ver com nós. Amém? No verso 39 do Evangelho de Lucas, capítulo 23, está escrito: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O texto não está nos revelando um diálogo e um criminoso. O texto está nos revelando uma conversa final de um criminoso com o Filho de Deus. A maior punição romana para a época, para alguém que fosse apanhado no ato de crimes hediondos, como assassinatos, como roubo, como outros crimes graves, a pena recebida era da crucificação, era a pena de morte por crucificação. Era o ato mais cruel já imposto pelo Império Romano para um delito, para que servisse de exemplo para a demais sociedade, para que os outros que passassem por ali vissem aquela cena e não enveredassem pelo mesmo caminho. O ato da crucificação era o ato mais cruel existente na época. O condenado não era morto imediatamente, o condenado era morto, ele morria aos poucos. O ato da crucificação, o condenado não era crucificado ereto ou reto, não. Eles preparavam uma cruz na maneira em que o crucificado ele ficasse um pouco curvado, para que pressionasse seus órgãos vitais, para que dificultasse a sua respiração, para que os pulmões ele fosse entrando no colapso pouco a pouco. E essa morte era lenta, essa morte era dolorida, essa morte era agonizante. Passava-se horas e até dias para a pessoa morrer. Veja que no texto que Gabriel leu, após a morte de Jesus, o público não poderia deixar os corpos no determinado, porque o sábado era o Shabat. Não poderia deixar corpos pendurados, era contra a lei. E os soldados foram lá, José de Arimateia pede o fogo de Jesus para ser crucificado. Pilatos concede, mas o texto que Gabriel leu lá em João, a Bíblia diz que os soldados quebraram as pernas dos dois salteadores, que ainda estavam. Pastor, por que o senhor quer falar? Vejamos que Jesus ele foi colocado no meio, no centro. Ao seu lado direito, um bandido. Ao seu lado esquerdo, outro bandido. E nos minutos finais, nos instantes finais, antes de Jesus entregar o seu espírito, há este diálogo. E o bandido que estava ao lado esquerdo de Jesus, ele olha e vendo que Jesus estava nos seus últimos instantes, ele traga a Jesus, ele diz a Jesus, ele clama a Jesus, ele interroga a Jesus, ele segue
mesmos que o condenaram, dos mesmos que os levaram àquele lugar. E ele estava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. E eu paro para pensar aqui nesta fala de muitos que estão no mundo, que estão vivendo dissolutamente, que estão vivendo da sua própria maneira, do seu próprio modo, a seu bel prazer, que só lembra de Cristo quando está padecendo, que só vão lembrar do Senhor quando estão nas últimas, que só vão lembrar do Senhor quando sobrevém sobre eles alguma adversidade. Sim ou não? Sim ou não? Porque quando nós estamos bem, quando nós estamos afortunados de saúde, quando nós estamos gozando de plena força, de pleno vigor, nós, quando éramos no mundo, nós esquecíamos o Senhor. Sim ou não? Qual era a nossa rotina? Qual era a nossa rotina? Festa. Qual era a nossa rotina? Fazer o que a carne pedia. E nada é diferente nessa situação. Este homem que aqui foi citado, ele viveu uma vida errada, ele escolheu um caminho errado, ele decidiu fazer aquilo que era contra a lei, que era contra a sociedade. Ele escolheu o mundo do crime. A Bíblia diz que ele era malfeitor, a Bíblia diz que ele era um criminoso, a Bíblia relata que ele foi condenado, a Bíblia relata, e nós vamos ver logo a seguir, que o seu companheiro, ele mesmo revela o que fazia. Mas esse camarada estava preocupado somente com o seu momento, com a sua situação, com o que estava passando, com a condenação na qual foi imposta a ele. E quando nós vemos alguém, a maioria entre aspas, e quando está em uma situação dessa, quando está preso, quando está no hospital, quando está ameaçado, quando está sem saída, quando está acurralado, o que eles fazem? Vai buscar o Senhor, vai pedir ajuda, vai pedir clemência. Mas a petição dele é o seguinte: me livra, Senhor. Se o Senhor fizer, se o Senhor me livrar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar, sim ou não? Não foi diferente com este homem. Ele disse: se tu és o Cristo, se tu és aquele que diz que tu és, se tu és aquele que pregou o reino dos céus, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, se verdadeiramente tu tens poder para fazer isso, salva-te e salva nós também. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus não era descer daquela cruz. O propósito de Deus ia muito além disso. Porque quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos disse: tu é rei, ele dizia o que? Tu disseste. Se tu é rei, então tu pode te salvar. E ele disse: se meu reino fosse desse mundo, eu daria ordem aos meus e eles me livrariam da tua mão. Esse camarada não conhecia quem era Cristo. Esse camarada, ele ouviu falar de quem era Cristo. Esse camarada, ele não tinha intimidade com Cristo. Por isso, tanto faz, o foco deste camarada aqui era sair daquela situação. O foco desse camarada aqui, irmãos, era receber uma bênção da parte de Deus para sair da situação na qual ele se encontrava. E muitos que estão aí fora só lembram do Senhor quando estão em maus sonhos. Sim ou não? Mas o interessante, Jesus, ele não responde à indagação desse camarada. Jesus não tem diálogo com ele, porque Jesus sabia que ele não tinha mal. Mas
Aí eu volto na palavra que quando Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Pai, em teu nome eu preguei, no teu nome eu sou semeador, no teu nome eu evangelizei, e ele vai ouvir da parte do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, porque Jesus não tem parte com essas pessoas. Quem está entendendo? Agora vamos para o segundo episódio, no verso 40. O outro do lado direito, ele diz, respondendo, porém o outro repreendia-o, dizendo, por mim ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha o diálogo do segundo personagem, totalmente diferente do primeiro. Totalmente diferente do primeiro. Aquele que estava ao lado direito de Cristo, ele reconhecia naquele momento que estava pagando por algo que ele fez, ele cometeu. A condenação dele era justa. O preço proposto a ele era justo. Ele era merecedor. Glória. Agora entra para nós. Hoje nós reconhecemos, e quando passamos por algo, nós reconhecemos que é culpa do nosso pecado. Sim ou não? Nós somos aquele malfeitor do lado direito que hoje reconhecemos, se passamos por alguma prova, é consequência de algo que nós fizemos, é consequência da nossa desobediência, é consequência dos nossos erros, e nós reconhecemos que Ele, o Cristo, tem o poder para perdoar os nossos pecados. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você olhou para a cruz e disse: eu creio nesse Deus, eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele pagou o preço, eu creio que Ele desceu do céu para me salvar, eu creio que Ele fez isso por amor de mim. E o diabo naquele bandido, aquele homem continua dizendo, e nós, na verdade, por justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, nenhum mal fez. Aquele bandido, mesmo condenado, crucificado do lado de Jesus, estava tendo a oportunidade, estava tendo o privilégio de ter seus pecados perdoados, mesmo os estando em sua vida. Por isso que aqui vai uma alerta para nós. Não nos cabe mais julgar o bandido, a prostituta, o alcoólatra, o macumbeiro, o pai de santo, a mãe de santo, seja lá quem for, não nos cabe julgar. O julgamento vem de Deus, e a palavra nos diz que com a medida em que nós julgarmos, seremos nós julgados também. Veja, nós não sabemos quantos anos viveu esse cidadão, nós sabemos o que ele cometeu, mas nós sabemos que algo de errado ele fez, porque ele mesmo declara. Nós fizemos, nós praticamos, nós escolhemos a vida errada, nós escolhemos fazer o que não era correto, então a punição chegou e somos merecedores dessa punição. Mas este que está aqui no centro, ele é justo. Olha que ele não conhecia Jesus, ele não andava com Jesus, ele não tinha intimidade com Jesus, mas ele reconheceu que na cruz do centro estava aquele que era santo, que era puro, que era imaculado, que estava sendo morto sem nenhuma culpa. Isso cabe a nós. Nós reconhecemos que nosso Cristo é nosso Salvador. Nós, quando levantamos a nossa mão, nós dizemos: Senhor, nós reconhecemos que nós somos nada sem o Senhor. Agora sim, vou encerrar. Há um diálogo de Jesus com aquele malfeitor. O primeiro, Jesus não trocou palavra, porque sabia que as palavras do primeiro eram palavras sem méritos, eram palavras que só queriam, eram palavras que só queriam o seu próprio benefício. Mas esses
esse da direita, Jesus viu que havia ali um arrependimento. E quando há arrependimento, a resposta de Deus. Quando há arrependimento, há uma providência do céu. Quando há arrependimento, o Senhor abraça, o Senhor transforma, o Senhor colhe. Então Jesus disse, o que Jesus falou para ele? Ele continua o seu terceiro diálogo com Jesus e diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele reconheceu que se morresse, ele reconheceu que aquele era um momento em que os seus pecados poderiam ser perdoados. Ele viu que naquela cruz do Senhor estava aquele que tinha poder para perdoar o pecado. Ele reconheceu que na cruz do Senhor estava aquele que não era um ser humano qualquer, era o enviado do Senhor. Ele reconheceu que havia pouco tempo de vida. Ele viu ali a oportunidade de abandonar a vida de Deus com a vida de pecado e deu a chance de ir para a glória. Quando você ouvir isso, quando você ouvir alguém, e tem muitos crentes aí que ainda dizem: fulano morreu, fulano morre do Senhor, só irá acordar na ressurreição. Se fosse assim, a resposta de Jesus não tinha sido essa. O que foi a resposta de Jesus? E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O termo dormir, Jesus aplicou para Lázaro. Lázaro dorme. Os discípulos entenderam que Lázaro estava cansado, que Lázaro dormia no sono, no cansaço do corpo. Jesus foi mais específico. Lázaro dormiu. Vamos lá acordar. Se nós partimos hoje, agora, nós iremos nos encontrar com Ele. Está aqui a promessa, está aqui a promessa, está aqui a resposta. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo. Então, mais uma vez, cara, o arrependimento pode chegar até muito. Por isso não nos cabe apontar o dedo, julgar, condenar. Meu irmão e a minha irmã que está lá fora, meu irmão e a minha irmã que se entristeceram da fé. A nossa obrigação é trazer para perto, é poder abraçar e tentar trazer de volta. Vê aí, para o segundo houve um diálogo, e para o primeiro houve uma rejeição. E se você se arrepender, se você se arrepende, se nós nos arrependemos, pedimos perdão a Ele e reconhecemos que Ele é o único que pode perdoar o pecado, a resposta dele. Viu, Marcelo? Nunca venha pensar que Deus não ouve a tua oração e bagaça, Ele ouve. Ele te escolheu. Aí nós tomamos posse da palavra que diz assim: Ele não veio para curar os sãos, Ele veio para viver. Olha a palavra de ontem. Ele poderia ter ido lá na festa, onde havia música, onde havia alegria, onde havia sorriso, onde havia aplauso, onde havia comida, onde havia bebida, mas primeiro ele foi para onde estava os enfermos, onde havia dor, onde havia lágrimas, onde havia alguém que não tinha esperança. É tanto que aquele homem disse: quando eu estou aqui, ninguém me leva para o canto. Ele estava ali, mas há 38 anos ele voltava sem esperança. Amém? A esperança para crente que ora. A esperança para crente que se arrepende. A resposta para quem pede para Ele. Amém, meus irmãos? Para me trazer essa reflexão sobre isso. Se Deus selecionado
qual desses personagens você se encaixa? Do da esquerda ou da direita? Eu creio que da direita. E você olha para ele e disse: Senhor, eu estou condenado à morte, mas eu estou do lado daquele que pode me dar a vida. Lembra de mim quando eu era contigo. Amém? Essa pequena palavra hoje. Mas é uma palavra que ela tem um significado muito forte. Uma palavra que ela tem uma penetração muito pouco profunda, porque ela vai mexer no nosso interior, na nossa alma. Quando a palavra ela mexe no nosso interior, meu irmão, a luz, a transformação. Às vezes eu me pego, igreja, eu me pego em casa, às vezes, a minha esposa sabe que muitas das vezes eu sou calado, cara. Eu sou bem calado. Eu sou de falar muito. Eu falo muito da igreja agora, e da Bíblia. E até a igreja me puxa os cabelos. Porque eu falo muito. Lá em casa tem dias que eu sou bem calado, né? Sim ou não? Então isso aqui não. Isso aqui é e depois eu me pergunto: o que foi que o Senhor viu em mim? Eu me pergunto e mandei: Senhor, o que foi que o Senhor viu em mim? Cara, como eu, cheio de defeito, um camarada como eu, e às vezes eu Jesus, será que tu tem algo para mim? Ah, como eu tenho desejo para comigo? E quando eu vejo o rosto de vocês, quando eu vejo a fome de vocês,